Intoxic diz: olá, creepy amigo. No meu aniversário, decidi me comprar um presente. Uma caixa de mistério da Deep Web. Era um serviço que eu tinha usado várias vezes antes, e eles nunca haviam me decepcionado, enviando montes de coisas inúteis, mas engraçadas para minha porta. Feliz aniversário, Trevor! Dizia uma nota na caixa. Peguei o pacote colocado sobre minha porta e notei que havia uma carta anexada nele. Chega o momento da vida de um homem onde suas habilidades e conhecimentos têm de ser testados. Com isso em mente, vou colocá-lo em uma caça ao tesouro. Por favor, siga estas instruções dentro da caixa e, por razões de segurança, queime cada carta, uma vez que cada uma delas tenha sido lida ou resolvida. Para minha surpresa, o bilhete foi assinado por Pete, meu melhor amigo desde a infância. Foi uma bela surpresa, eu admito, mas eu estava confuso sobre como exatamente ele se envolveu com este negócio anônimo. Se ele era apenas um usuário ativo por lá e havia me reconhecido e recomendado esta caixa, ou se ele tinha sido contatado pelo site. Eu não sabia, no entanto, parecia um presente legal. Minha primeira pista seria simplesmente um pedaço de papel com duas palavras incoerentes escritas nele. Van Mace. Poderia ser um nome? Talvez um local. Sentei-me com ele e contemplei as palavras na minha frente. Depois de um minuto, percebi que se tratava de um anagrama. As cartas tinham que ser reorganizadas para formar um novo significado. Man Cave. Era a mensagem escondida. Era uma referência ao porão de Pete, um lugar onde frequentemente íamos passar as noites de sábado, jogando videogame e bebendo uísque. Eu queimei a carta de acordo com as instruções, e rapidamente fiz o meu caminho para a caverna do homem. Lá, usei minha chave reserva para abrir a porta, meio que esperando uma festa surpresa ou algo do tipo. Em vez disso, tudo que encontrei foi outra pista. Um mas de espadas e uma foto. Ambos foram presos a uma tábua com uma faca desconhecida. Eu removi aquela faca e verifiquei as pistas. A foto em si era de um lugar que frequentemente iríamos com amigos, para fumar e relaxar. Um belo campo que ninguém conhecia. Foi apenas uma curta caminhada fora da cidade. Eu fiz o meu caminho para lá em cerca de 1 hora. Nosso lugar habitual estava escondido nas sombras sob algumas árvores. Uma vez lá, notei uma pá saindo do chão. Em seguida, uma terra fresca. Pá! As de pás. Muito criativo. Eu ri para mim mesmo. Sem hesitação, eu peguei e comecei a cavar pelo chão. Depois de menos de 1 minuto, eu bati em algo sólido, esperando outra pista, e me abaixei e escovei a sujeira. Quando coloquei minha mão na superfície fria, imediatamente a retratei em choque. Foi Pete, enterrado sobre a terra, morto de múltiplas facadas no peito. Em choque, eu chamei a polícia, devastado pela perda do meu amigo. Que merda estava acontecendo? Enquanto esperava, sentei-me e tentei descobrir de todas as formas como aquilo havia acontecido. Foi quando eu percebi que eu tinha queimado todas as notas e minhas impressões digitais estavam por toda a cena do crime. Da estranha faca no porão, até a chave e a própria pá usada para enterrá-lo. Eu sou um estudante da Bridgewater State, Massachusetts. Divido um dormitório com meu colega de quarto, Wallace. Nós dois nos formamos em ciência da computação, e isso é tudo que temos em comum. Wallace é um cara estranho. Ele é antissocial e provavelmente não tem nenhum outro amigo além de mim. Só ouvi falando com alguns professores e o zelador. É seguro dizer que o Wallace é um recluso. Por causa disso, não sei muito sobre ele. Adoraria que o cara se abrisse comigo de vez em quando, mas eu não sei como fazer isso. Além disso, tenho problemas o suficiente na minha vida. Outras das peculiaridades de Wallace é sua natureza obsessiva compulsiva. Ele se comporta de uma maneira muito específica e tem sua rotina diária sempre mapeada. Isso nunca muda. Ele escova os dentes certificando-se de gargarejar e cuspir exatamente 3 vezes. Ele então coloca uma camisa listrada, seguida de calças caqui. O guarda-roupa dele está sempre impecável, nunca muda. Ele sempre chega à aula 5 minutos antes e revisa suas tarefas um dia antes de serem entregues. Ele sempre foi assim. Como eu sei de tudo isso, bem, sendo um eremita socialmente estranho,
Wallace não me disse essas coisas, e eu não acho que ele esteja ciente de que sua rotina é um subproduto do toque. Eu não estou afirmando saber exatamente o que causa as ações de Wallace, mas eu estou fazendo um mestrado em psicologia. É só algo que eu aprendi com 2 anos vivendo com esse cara. É quase impossível não notar. Conhecendo os padrões de comportamento habituais de Wallace, notei que algo não estava certo. Ele começou a dormir em suas roupas, não escovar os dentes e não passar em tarefas a tempo. Eventualmente, ele parou de dormir no nosso dormitório. Depois de mais de um dia sem vê-lo, as coisas começaram a ficar sombrias. Apesar de não conhecer o Wallace tão bem, as taxas de depressão e suicídio estão em alta para nossa faixa etária. Não queria que o coitado fizesse algo estúpido. Essa preocupação me justificou a invadir o laptop dele para ver o que ele estava a fazer. Era a única coisa que eu conseguia pensar em fazer, e que estava ao meu alcance. Ao encontrar o laptop e ligá-lo, me senti um idiota. Ele estava extremamente limpo. Pelo menos, aos meus olhos. Veja, embora eu me orgulhe do meu conhecimento técnico, Wallace é muito mais adepto no campo. Era seguro dizer que eu não encontraria um pingo de evidência sobre onde ele poderia estar, ou o que ele estivesse fazendo. Sem entradas de diários, sem histórico de navegação, sem nada. O computador estava completamente limpo. Sentindo-me ansioso, pensei em outras formas potenciais de continuar minha caça de verdade. Como eu disse antes, às vezes via Wallace falando com o zelador nos corredores. Ele foi a única pessoa com quem ouvi o meu amigo tendo uma longa conversa. Era possível que ele soubesse algo sobre o estado das coisas de Wallace. Mais tarde naquela noite, saí do meu dormitório e vaguei pelos corredores. Eventualmente encontrei Chuck, o zelador. Tentei ser gentil ao confrontá-lo, pois ele me protelou e era conhecido por ser difícil de ouvir. Ainda assim, quando bati no ombro dele, ele pulou. "Mas que diabo! Você quase me matou de susto, garoto!" Chuck riu através de seu bigode, espesso e cinza. "O que posso fazer por você, filho?" Contei ao Chuck sobre minha situação e como estava preocupado com Wallace, e não o ouvia há algum tempo. A expressão feliz de Chuck se transformou em um olhar de inquietação e tensão. Ele parecia saber um pouco mais do que eu. "Bem, o negócio é o seguinte. Wallace é um bom garoto, e conversamos de vez em quando. Acontece que eu sei onde ele pode estar, mas eu não me sentiria confortável em falar detalhes de sua vida social para qualquer um que perguntasse. Mesmo se você fosse um grande amigo dele. Você me entende? Vida social. Wallace não tinha vida social. Eu pressionei mais ainda Chuck a me deixar entrar no segredo. Eu realmente coloquei em grosso, expressando uma grande preocupação com o bem-estar do meu amigo. Sendo um bom e velho zelador que Chuck é, ele acabou cedendo. Ok, eu entendo. Por favor, não diga a ele que eu te disse isso, está bem?" Eu acenei com a cabeça ansiosamente, esperando por ele para revelar o paradeiro de Wallace. "Wallace tem se sentido muito mal ultimamente. Ele não tem ninguém com quem falar além de mim. O garoto queria alguns amigos, você sabe. Pessoas com quem ele poderia sair e conversar." Eu escutei então atentamente os detalhes que tanto procurei. "Então, Wallace fez algo que ele chamou... o que foi mesmo? A Deep Web? Lá ele encontrou um grupo de pessoas. Eles se chamavam Clã do Lobo Vermelho. Algo assim. Eles o convidaram para uma de suas reuniões. Deve ser onde ele está agora. Ele parecia muito animado quando me contou sobre isso. Na verdade, é tudo que ele tem falado na última semana. Ali. Foi só isso. Era essa a informação que eu precisava. A chave para encontrar Wallace." Agradeci a Chuck e dei-lhe uma onda de boa noite enquanto corria para o meu dormitório. Pelo que parece, Wallace se envolveu com outro grupo de pessoas que compartilhavam seus mesmos interesses e, eventualmente, o convidaram para sair da vida monótona e real na qual ele se encontrava. Eu tinha um nome peculiar deles: o Clã do Lobo Vermelho. E isso é tudo que eu precisava para encontrá-los na Deep Web. Em breve, eu seria capaz de encontrar meu companheiro de quarto desaparecido. Demorou um bom tempo, mas finalmente consegui encontrar este fórum na Deep Web. Relativo ao chamado Clã, não continha nada além de uma descrição e uma série de vídeos. Aqui está a descrição como me apareceu no site. "Bem-vindo ao novo sistema de crenças. Nós somos o Clã do Lobo Vermelho e estamos aqui para ajudar. Há 7 vídeos educativos nesse site, cada um sob medida para uma crença específica que queremos compartilhar com você. Você é convidado a assistir estes programas para entender nossa doutrina. Se você chegar ao último,
Bom, você será convidado para o nosso escritório. Boa sorte! O resumo foi bizarro, mas nada menos do que eu esperava. Rolando para baixo, notei que todos os vídeos foram intitulados da mesma forma. Dia 1, Dia 2 e assim por diante. Naturalmente, eu os observei. Toda essa série me lembrou da velha propaganda de guerra. Foi feito no estilo de um espelho animado vintage, estrelando um lobo como foco principal. Não é um lobo normal, mas uma versão caricatura de um desenho animado. Para entender melhor, imagine um personagem que se parece muito com um coiote. Em cada vídeo, o lobo aprendeu um novo valor com o clã, com o narrador fazendo uma voz distorcida, aparentemente mal editada. Não diferente dos desenhos antigos. O lobo vai comicamente contra a vontade do narrador e sofre as consequências antes de aprender a sua lição. Cada vídeo termina com o narrador dizendo: "Junte-se ao bando! Você nunca tem de se sentir sozinho novamente!" Acho que esse ponto de vista pode ter chamado a atenção de Wallace. Compartilharei com vocês agora um pouco da transmissão de cada vídeo junto com qualquer ponto de interesse. Vídeo 1. Vida selvagem. Trate a flora e a fauna com dignidade e respeito. Eles são pessoas também. As árvores fornecem-lhe o ar que você respira, e os animais compartilham a terra com você, impedindo-o de ficar sozinho. Eles merecem mais respeito do que você imagina. O lobo se alivia na árvore. A árvore cai em cima dele, esmagando sua cabeça e revelando o sangue e a matéria cerebral dentro dela. Vídeo 2. Mais grosso que o sangue. Seu sangue é o material mais importante em seu vaso terrestre. Este clã requer uma amostra ao aderir à nossa ordem. Este é um requisito para todos os candidatos. Nosso sangue deve fluir como um só para trabalharmos juntos e salvar este planeta. O lobo entra em uma sala cheia de figuras camufladas, presumivelmente membros do clã. Todos os membros estão na fila, dando amostras de seu próprio sangue. O lobo se recusa a ter o seu sangue retirado e vai embora. Uma figura camuflada se aproxima dele e corta sua garganta com uma adaga. O vídeo se concentra no lobo sangrando por alguns momentos, antes de cortar a tela e apenas um preto e estática no fundo. Vídeo 3. Obedeça ou sofra. Lembra o que aconteceu com nosso amigo quando ele não deu seu sangue para a causa? Então, ele não obedeceu às regras da nossa ordem. Então ele teve que sofrer as consequências. Lembre-se, as leis do clã são importantes. Você deve obedecer ou perecer. Confie em mim. Vale a pena. A imagem agora mostra o lobo sangrando novamente. Só que agora, algumas figuras camufladas estão por cima dele, esfaqueando seu cadáver repetidamente. Vídeo 4. Voto de segredo. O clã do Lobo Vermelho é muitas vezes mal compreendido. Por causa disso, é importante nunca contar a ninguém sobre a nossa existência. Sob nenhuma circunstância. Você só pode falar sobre a atividade do clã com outros membros do clã. Quebre esta regra e você vai se arrepender. O lobo agora é mostrado conversando com seus amigos lobos e mostrando-lhes o seu novo manto. Uma figura camuflada anda na moldura como o que parece ser uma arma semi-automática. E abre fogo. Os lobos caem no chão, mortos. A figura camuflada dá um polegar para cima antes que o vídeo termine. Vídeo 5. Aprenda e entenda. Se você é permitido no nosso santuário anterior, você será recebido com conhecimento. Nós respeitamos a palavra do Lobo Vermelho e você também deve respeitar. Espera-se que você aprenda e entenda seus ensinamentos. Caso contrário, você falhará. Não só o clã, mas o mundo inteiro. O lobo agora é visto em um ambiente de sala de aula fazendo um teste de algum tipo. Ele entrega-o a um professor camuflado e recebe um F. Toda a classe aponta e ri dele. E então, tira uma infinidade de armas medievais de suas vestes. Eles então passam a se aproximar do lobo. O lobo engole o caroço em sua garganta antes que o vídeo termine. Vídeo 6. Tarefas e rituais. Como novo recruta, você será convidado a realizar várias tarefas que vão do mundano ao fantástico. A maioria dessas missões envolverá buscar ingredientes para nossos rituais. Por mais chato que possa parecer, é a coisa mais importante que você pode fazer pelo nosso clã. Rituais são o que dão poder ao clã. Sem esse poder, não podemos esperar livrar o mundo do que o atormenta. O lobo não traz ingredientes para o membro do clã para o ritual. Você pula o vídeo e pode observar que o lobo está sendo sacrificado em um altar preto e em cima de um pentagrama, esculpido no chão.
ele é espancado, aberto e eventualmente dilacerado por seus companheiros do clã. Vídeo 7. Mortais. Quando aceito como um membro do clã, você não é considerado humano. Você será um de nós. A partir daí, você é desencorajado de toda e qualquer interação humana, a menos que seja considerado necessário para a causa. Os humanos são criaturas vil, imundas, nojentas e perigosas. Procuramos exterminá-los de uma vez por todas. Qualquer humano que saiba da nossa existência e não seja considerado digno o suficiente para se juntar, deve ser morto. A natureza é sua única amiga. O lobo está andando em um ambiente como uma rua principal, e pode ser visto acenando para todos que ele vê. Ele se depara com um membro do clã que ao longe, em seguida, perfura seu intestino com uma lâmina longa e joga de lado na estrada, onde ele é então atropelado por inúmeros carros. O conteúdo dos vídeos foi incrivelmente chocante. Eu quase não podia acreditar que tal culto poderia realmente existir, muito menos que o Wallace se juntaria a eles. Ele deve ter ficado muito sozinho mesmo. O último vídeo saiu, e em seguida, desapareceu por uma tela preta e uma série de números. Presumi que este era o meu convite para o covil. Talvez um conjunto criptografado de coordenadas que levam ao covil do clã. Isso, eu pensei. Deve ter sido onde o Wallace tinha ido. Eu escrevi o código e imediatamente comecei a fazer algumas pesquisas para começar a decifrá-lo. Um dos vídeos dizia que você não poderia falar com ninguém sobre o clã, sob nenhuma circunstância. Mas Wallace falou com Chuck. Isso não fazia sentido. Wallace era um defensor das regras. Outro fato que me atingiu. O vídeo dizia que você só podia falar sobre a atividade do clã com outros membros do clã. Chuck poderia estar na faculdade para recrutar membros e ele simplesmente cutucou Wallace na direção certa. Ele poderia estar brincando comigo também, quando eu o interroguei. Ou, simplesmente, Chuck era um dos manda-chuvas do clã, e Wallace quebrou uma regra cardeal. Nenhuma teoria tinha muito embasamento. Se Chuck fosse um membro, então por que ele teria medido qualquer uma dessas coisas sem tentar me recrutar, ou mesmo me matar? E se o Wallace estava tão ansioso para ser aceito em um culto rigoroso, então por que ele desobedeceria seus desejos? Nada parecia fazer sentido em nenhum destes ângulos. Eventualmente desisti da noção de que talvez o Wallace simplesmente desrespeitou as regras em vez de sua excitação. Isso não fez muito sentido para mim, mas tive que voltar a decifrar o código. Não tive tempo de pensar em incertezas. É o Chuck, o zelador. Estou aqui para arrumar o seu quarto. Chuck nunca limpou os quartos. Isso não fazia parte do trabalho dele. Ah, estou pronto, eu gritei, esperando que ele me deixasse em casa. A batida cessou. Houve um longo trecho de silêncio seguido por um rangido macio e metálico. Era a maçaneta girando.